Oi, 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 pessoal, como é que vocês estão? Então, me chamo Valéria Cristina, coloquei alguns vídeos aqui na plataforma e vocês vieram acompanhando, eu sempre colocando o preparativo do casamento da filhota, ali foi a suculenta que eu tava, né, arrumando os vasinhos da suculenta, botei, eu fazendo as coisas, botei então. Chegou o grande dia, gente, como a grande maioria sabe, eu sou cozinheira. E isso estava tirando meu sono de ter que delegar para outras pessoas para fazer. Foi contratada uma equipe porque a Raquel falava: mãe, esse é meu dia, eu quero você comigo. Eu quero você com o dia da noiva. Não vai ser legal o dia da noiva? Você é a mãe da noiva, a senhora tem que estar comigo. E foi uma DR aqui em casa sobre essa parte, né, da comida. Eu que sou responsável, estava responsável pelo buffet, aquela coisa toda que eu trabalho com buffet. Estou voltando com tudo para trabalhar com o meu buffet, graças a Deus. Parei um tempo que estava doente, mas graças a Deus, né? Mas não vem ao caso isso. Então, gente, passamos o dia maravilhoso, a maquiagem, ela escolheu minha roupa, escolheu a maquiagem, escolheu o penteado, enfim, ela fez o que ela queria, né? E muito feliz, e muito contente, aquela coisa toda. Então, foi um grupo de madrinhas que estavam lá no hotel, né? Eu moro na cidade de Macaé, região dos lagos, então tinha uma vista bonita, né, a praia de Ibitiba e tal. E nesse dia estava chovendo e ela estava muito triste, porque fez sol a semana toda. Quando foi na quinta-feira começou a chover. Fomos lá na sexta-feira e ela já triste, chorando, que o dia dela não ia ser perfeito como ela idealizou. Eu falei: filha, não existe dia perfeito. Acontece imprevisto, acontece coisas, pessoas às vezes não chegam e parecia que eu estava sabendo. Pessoas às vezes, né, não conseguem chegar, acontece acidente, às vezes acidentes até fatais que as pessoas não conseguem chegar. Mas assim, por muito lutar, eu fui. E foi muito bonito, fizemos making off. Como eu sou da cozinha, eu levei bolo, levei pão artesanal trançado, fruta, enfim, fizemos lá, a gente fomos com frete, né? Todas as madrinhas, então, deu o horário que todo mundo tinha que sair, as madrinhas saíram todas e só ficaram 3 madrinhas. Uma que e o marido dela estava vindo, que era padrinho, para levar eu e Raquel. E as duas, mãe e filha, estavam esperando, Carol e Flávia, estavam esperando para o Uber vir buscar elas. E aí o pastor celebrante ligou para ela e a gente já estava saindo, chamando o elevador. Aí ela voltou, sentou na cama e ele começou a conversar com ela. Aqui na minha cidade tá um surto muito grande de um vírus, né? Vamos dizer assim, uma virose estomacal, que a pessoa tanto vomita como tem diarreia. A Raquel teve isso uma semana antes, ela está com as veias dela tudo estourada, tudo roxo. Eu ainda falei: gente, uma semana antes, eu falei: misericórdia, tudo acontece contigo, minha filha, só Jesus mesmo. E as orações de todo, que tinha uma galera ali, ó, cobrindo em oração, porque se não fosse isso, gente, aconteceu muita coisa, aconteceu muita treta, aconteceu muita coisa nos bastidores até esse casamento sair, beleza. Estávamos lá, bonitas, cheirosas, maravilhosas, e o pastor ligou. E esse pastor é até primo dela, muito cobiçado, um pastor conceituado, que faz muito casamento, né? E ele falou que estava com essa virose. Ele tentou segurar o máximo que ele pôde, tentando tomar medicação para ver se passava, né, o vômito, a diarreia, mas não passou. E ele teve que ir para o hospital e que ele ia ver um pastor substituto. E eu só vi as lágrimas descer, e ela tremendo, ela tem crise de ansiedade, ela tremendo, e ela tremendo o corpo todo, e eu perguntando o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. E a gente vê, né, no rosto, mãe conhece filho, e eu já conheço aqueles sinais que ela vai ter aquela crise daquelas. Ela desligou o telefone, respirou fundo e falou: mãe, o pastor não vem fazer a celebração, mãe. Ele está com a virose. Ele está indo para o hospital e ele falou que às vezes se arrumava um substituto. Mãe, eu não quero um pastor que não me conhece, que não sabe da minha história. Mãe, eu trabalhei tanto, eu me preparei tanto, eu sofri tanto para esse dia. Já não tem sol, já está chovendo, mãe, está acontecendo tudo errado. Gente, ela teve uma crise tão séria, que eu fiquei
sabe? Mãe tem que segurar a onda, a gente não pode se desesperar. E ver minha menina arrumada, vestida de noiva, pronta para sair, e não tinha um celebrante. Aí ela falou, eu não quero outro pastor, vamos cancelar o casamento. Falei, minha filha, que cancelar o casamento? Peraí. Liguei para uma pessoa conhecida da minha igreja e tal, e tal, e tal, expliquei a situação. Aí ele falou que ele não podia fazer, porque até então ele não tinha ainda se consagrado a pastor, que ele só era seminarista, que ele tinha que pedir auxílio dos universitários. Ele tinha que entrar em contato, no caso com o meu pastor, que estava de férias, por isso que a gente preferiu até que se fosse esse pastor que venha ser sobrinho do meu esposo, porque o meu pastor da minha igreja sempre sai de férias nessa época. Então, conversei com ele, tudo certo, tudo tranquilo, estava tudo certo. E ele foi para as férias dele, né, descansar. E essa pessoa me deixou, tipo, no vácuo, até que ele estava ligando, fazendo as ligações para saber e pedir permissão, se ele podia fazer, se ele não podia fazer. Nesse meio tempo, essa menina tava desesperada, botando a mão na cabeça. Mãe, 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 como é que vai ser, mãe? Como é que vai ser? E chorando, 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 chorando. Eu falei pra ela assim, olha só, eu ouvi de um pastor que teve uma pessoa que perguntou assim, pastor, eu sou só casado no civil e não sou casado na igreja, não teve aquela cerimônia do religioso. O meu casamento é válido? Ele falou, é claro que é válido. Meu filho, o casamento ele é válido, o casamento válido é o casamento do cartório. O casamento religioso é só uma bênção. É uma benção que as donas ficam tudo arrumada, todo mundo, aquela pompa de padrinho, aquilo ali é só uma benção. Qualquer um pode dar uma benção, fazer uma cerimônia bonita e abençoar o casamento que já foi feito. E eu falei isso para ela, minha filha, se não tiver ninguém para fazer o teu casamento, conta com a mamãe e o papai, eu e seu pai, vamos fazer o seu casamento. Enxuga tuas lágrimas. Eu tenho 34 anos de casamento. Nunca me divorciei, nunca separei, nunca fui para casa de minha mãe, sempre tive uma vida abençoada, meu marido é uma bênção na minha vida, meu primeiro namorado, a gente é fechamento, a gente assim, é união de almas. E eu falei, teu pai como sacerdote da nossa casa, ele tem autoridade de abençoar o casamento de vocês. Gente, automaticamente ela secou as lágrimas. Secou as lágrimas, ficou feliz. Meus pais vão abençoar o meu casamento. Meus pais vão abençoar o meu casamento. Aí, essa pessoa que eu falei me ligou. Então, eu recebi, agora eu posso ir. Quando eu fui falar pra ela, ela entrou em desespero de novo. Eu não quero essa pessoa. Mãe, você falou que era você e meu pai que podia abençoar meu casamento. E é isso que eu quero, mãe. Eu não quero mais ninguém. Eu quero vocês. E assim foi feito. Quando eu cheguei lá, o meu sobrinho tinha entrado em contato com um pastor local do bairro da igreja dele, explicou toda a situação e o pastor foi. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Menina toda boba, toda radiante. Vai ser meus pais que vai dar bênção no meu casamento, vai ser meus pais. E se ela entrasse e desse de cara com aquele pastor que ela não conhecia, que ela não se preparou, gente, eu acho que ela ia ter a pior crise da vida dela de ansiedade. Eu cheguei, chamei o pastor, conversei com ele entendeu, expliquei a situação, peguei a certidão de casamento, falei com ele, usei as palavras desse pastor e falei sobre a nossa história como família, a gente somos muito unidos, o que pega para um aqui, pega para todos, nós somos muito unidos. E falei para ele que ela estava toda radiante e quem ia fazer a bênção do casamento dela ia ser eu e o pai dela. E chegasse lá, ela desse de cara com aquele pastor que ela não sabia, ela não conhecia, enfim, não tinha vínculo. Aquela menina, não sei o que ia acontecer, que com certeza o negócio estava feio, gente. E eu falo que é uma
matei um leão, eu matei um urso e eu dei uma voadora no peito de Golias. E foi lindo, gente. Eu e o pai dela. Aí o que acontece? Foi entrando o cortejo e não tinha pastor atrás do mezanino, né? Do altar que foi feito. E o pessoal não estava entendendo nada, ele só falava assim, vai ter uma surpresa, vai ter uma surpresa. Ele ligou primeiro pro meu esposo e eu não conseguia falar com meu esposo. Casa de rede celular, eu não conseguia falar. Aí quando ele chegou, eu falei assim, vamos ali no canto que a gente precisa conversar. E ele tem problema de labirintite. Eu falei, já tomou remédio de labirintite? Aí ele já, falei, então, a gente temos um problema muito sério para resolver, mas que a gente vai resolver e a gente não vai deixar a peteca cair, que a gente temos que abençoar a nossa filha. Aí, quando eu cheguei perto, ele falou, já tô sabendo, ele entrou em contato comigo primeiro, e eu fiquei mais preocupada porque ele falou que ia mandar substituto, mas ele não sabia da crise que teve, do desespero daquela jovem, e foi uma cena terrível para uma mãe ver. E eu me mantive ali, plena, sabe? O coração destruído, mas mostrando segurança para ela. E foi que eu falei, eu bati no peito, pode deixar, deixa com a mamãe. A gente vai casar você. A gente temos autoridade como os seus pais de abençoar seu casamento, minha princesa, porque casada você já está há 2 meses. E ela ficou radiante, ela foi tirar foto, tinha uma escada bonita, ela foi tirar foto, a gente viemos conversando. Quando eu cheguei no salão, estava o pastor lá. Aí eu falei, Jesus, mais uma batalha. Mas foi muito bonito, gente, foi muito emocionante. Eu botei um pedacinho aqui na plataforma para vocês verem, né? E ela queria muito o pôr do sol, gente, ela queria muito o pôr do sol, chovendo. Na hora que a gente chegamos, chovendo, 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 chovendo. Na hora que o pessoal foi entrando, os padrinhos, os pais, a gente chovendo, chovendo. Quando que ela entrou, ainda estava chuviscando. Quando começou a cerimônia, que aí quando teve a troca da aliança, quando eles colocaram a aliança, que foi tudo improvisado, né? Não teve aquelas palavras que geralmente um casamento tradicional religioso tem. Aí o pessoal ajudando eles a falar na alegria, na tristeza, na pobreza, e foi muito legal, ficou muito dinâmico. E no final de tudo, o meu marido fez assim pra mim, ó, e me mostrou. Tava lá fora, aquilo tudo laranjado, o pôr do sol. O sol saiu, gente. E eu falando, olha, filha, o pôr do sol que você queria, meu amor, minha princesa, minha Barbie bombom de chocolate. Olha o teu pôr do sol, meu amor. O pôr do sol veio, filha. E aí foi um chororô, uma choradeira. E ficou aquele anel laranja em volta da onde a gente tava. E foi assim, depois o pessoal veio falar que nunca tinha visto um casamento tão emocionante, tão bonito, né, que foi feito pelos pais, a bênção, né? Eu parecia prefeito, eu não conseguia parar, não comi, não bebi, porque todo mundo vinha falar comigo sobre a cerimônia. No outro dia, né, os familiares do noivo falando, gente, que cerimônia linda, que coisa mais linda, um pai e uma mãe fazendo a cerimônia da filha. Mas o que acontece? Não foi planejado, mas aconteceu imprevisto, como eu falei para ela, imprevistos acontecem. A gente estava preparado para o plano A, plano B e plano C, mas o Z a gente não estava preparado. Mas a gente fizemos e fizemos com louvor. O Espírito Santo de Deus deu essas palavras certas e corretas. E minha filha estava com os olhos brilhando, linda, radiante, reluzente. E ela teve a festa dela, foi tudo muito lindo, estava tudo muito bonito. Gente, parece que eu apanhei. Parece que eu tomei uma surra. Porque quando a gente fica muito tensa, e eu tava assim, durona, segurando, mas agora que depois que relaxa, eu tô com o corpo todo doendo, mas com o sentimento do dever cumprido.
cumprido. Eu e meu marido, Paulo, cumprimos a nossa missão. Casamos a nossa menina, ela tá na lua de mel, curtindo. Gente, ela trabalhou muito. Ela e o noivo dela fizeram o casamento deles. Eles trabalharam, eles que pagaram os fornecedores, sabe? Eles lutaram demais. Para chegar na hora, deu essa confusão, mas foi o que eu falei, você tem mãe e tem pai. E pai e mãe que dá testemunho de casal. Não existe família perfeita, que ninguém é perfeito. Existe família feliz e a nossa família é feliz. E o que eu falei para ela, que eu desejo toda a felicidade para ela. E no vídeo eu falo que se ela precisar de assistência técnica, nós dois, eu e Paulo, com 34 anos, o Paulo foi meu primeiro namorado. E eu amo esse homem como se o meu amor por ele é como se eu tivesse conhecido ele ontem. E meu amor só cresce por ele, a minha admiração só cresce por ele. Ele é um cara maravilhoso, extraordinário, um paizão, um amigo assim, sabe? Ele tira a roupa dele para dar para outra pessoa, o cara da correria, muito trabalhador, muito correto, muito temente a Deus, enfim, eu amo esse homem, né? Dá pra ver, é minha grande paixão. E é isso que eu quero para minha filha. Que o casamento da minha filha seja tão feliz como o meu. 34 anos e com meus 4 pneus arriados pelo meu pretinho. Então esse é o relato de uma mãe que passou um sufoco. 7 meses de planejamento, no dia aconteceu tanta coisa para que esse dia viesse ser um dia frustrado, um dia triste, uma noiva triste, cabisbaixa, que tanto lutou. Foi um dia memorável. A noite deles foi perfeita. A lua de mel também tem mandado as fotos. Os lugares bonitos têm sido lindos. Então, ó, um beijo para vocês. E ó, depois vem mais histórias.